Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Eu vou continuar no vídeo de agora conversando com vocês sobre um assunto que é bem bacana, que é a questão de você ser desapegado. Exatamente, desapegue. No vídeo anterior, foi um vídeo até longo, mas muito bacana de você visualizar, que falou muito sobre o que é desapegar, do que a gente pode desapegar e prós e contras dessa questão do desapego. Mas o que eu venho dizer para você agora é mais importante do que isso. É que o desapego, opa, segura um pouco aí. Já continuo falando sobre isso. Antes da gente continuar nossa conversa, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no meu canal. Se você quiser se inscrever, vai ser uma honra ter você aqui comigo. E se quiser comentar, então, nossa, eu vou ficar muito feliz, porque tudo que você comenta serve de instrumento para que eu possa melhorar ainda mais o meu trabalho. E o YouTube também entende que se você curtiu, se inscreveu ou comentou, o meu vídeo é bem significativo e vai chegar num número maior de pessoas. Afinal de contas, essa é a minha meta, é fazer com que o meu vídeo atinja de forma gratuita um número grande de pessoas que precisam desse apoio psicológico, psicanalítico. Tudo bem? Bora lá então para o nosso assunto principal do vídeo. Bom, quando a gente tem crianças em casa, a gente sabe o quanto é difícil lidar com a questão do amadurecimento emocional delas. Porque o intuito de todo pai, de toda mãe, dos avós, de pessoas principalmente que convivem diretamente com a questão da criação desse ser tão pequenininho, tão indefeso, né, e tão cheio de possibilidades, é fazer com que? Com que a gente prepare eles para um futuro. E como que a gente vai prepará-los para um futuro, formando o caráter daquela criança, formando uma criança plena em todos os sentidos, de um ser realmente em formação plena integralmente. O que é formação plena integralmente? Consideramos que nós somos feitos de físico, mental, emocional e espiritual. Então, tudo isso junto forma um ser pleno. E é muita coisa para que nós tenhamos que nos preocupar e fazer o melhor possível para que o nosso pequenininho, a nossa pequenininha, cresça de forma plena em todos os sentidos. Ok, envolve muitas questões, mas como hoje eu vou falar sobre uma delas, é nisso que eu vou focar, sobre a questão do desapego. Talvez você, como mãe, pai, tia, tio, padrinhos, etc., professor, professora, não tenha se dado conta do quanto a questão do desapego é importante para a formação dos nossos pequenos. Quando a gente lida com a questão do desapegar desde cedo, não significa que nós estamos formando alguém com um caráter inexpressivo no sentido afetivo. Não é nada disso. O desapego, ele tem uma outra ação sobre a vida da criança. Vou dar um exemplo. É muito comum que em determinada fase da vida deles, a gente comece a mostrar para eles o quanto é importante nós lidarmos com a questão da reciclagem dos brinquedos, por exemplo. Muitas crianças têm um apego muito afetivo com os seus brinquedinhos, né? Às vezes é muito comum a gente falar assim, nossa, nunca olhou para o brinquedo estava lá no baú, ou na caixa, no armário, bastou eu pegar o brinquedo para mandar embora, imediatamente aquele se tornou o brinquedo predileto. A criança chega a chorar, a sentir, né, por aquele brinquedo. Um brinquedo que ele nem sequer sabia que existia. Então, eu acho que é muito importante nós analisarmos duas situações. Primeiro, vale a pena se você é uma mãe, né, um pai, um familiar que costuma trabalhar isso, essa questão, né, do desapegar, do doar. Quando a gente desapega de um objeto, por exemplo, a gente também está permitindo que outra pessoa receba aquilo que já não serve mais para nós naquele momento, que um dia serviu, foi importante, significativo, mas que naquele momento já não faz mais parte tão significativo ou tão útil da nossa vida. A gente também trabalha nesse tempo a questão da consciência, compaixão e principalmente, perdão, minha voz já tá acabando,
E principalmente a questão da empatia, né? São nessas horas umas coisas tão pequenininhas que a gente costuma conversar com os nossos pequenos e mostrar para ele o quanto aquele ato do desapegar do seu brinquedo que você não brinca mais e permitir que ele seja doado para uma outra criança vai fazer a diferença na vida do outro. Porque o outro não tem, porque aquilo vai deixá-lo feliz, né? Quem nunca assistiu, talvez, né? Acho que tem gente que não tem assistido aquele desenho do Toy Story. Trata muito dessa questão, né? Quando o menininho cresce, aqueles brinquedinhos que até então estavam guardados no sótão, o menino vai para a faculdade, a mãe desce do sótão a caixa de brinquedos e quando aquela caixa se abre, todas aquelas lembranças, as emoções, a afetividade, elas vêm à tona porque fizeram parte de um período especial da vida dele, da infância. E depois ele decide que aqueles brinquedos serão doados para uma outra criança num outro local. E aí tem toda a trama, se você não assistiu, vale a pena assistir. Se você tem crianças pequenas em casa, embora a gente saiba que tem uma gama gigante de desenhos novos aí para, né, para essa nova geração, mas se você puder, em determinada fase, quando ele estiver por volta de uns 2, 3 aninhos, coloca o Toy Story para que ele tenha essa vivência, porque provavelmente é uma criança que começa a entrar nessa fase escolar e ele trata de todo esse universo de escola, brinquedo, etc, apego, desapego, é muito legal, tá? Fica a dica aí. Bom, então, aí você começa a conversar com o seu filho, neto, sobrinho, seja lá o que for, trabalhar com a sua criança o desapegar. O que faz parte do desapego? Primeiro, a empatia. Você começa a trabalhar essa questão de ela se colocar no lugar do outro, dela entender o quanto a sua ação é importante para a vida do outro. E o quanto, de repente, algo que não serve mais para ela pode fazer toda a diferença na vida de quem vai receber aquele objeto. E o quanto aquela ação de doar é importante e prazerosa para ela mesma. Então, pai, mãe, seja lá quem for, por favor, né, não coloca aquela condição, ai, você vai sentir falta. São perguntas que não se fazem no momento da doação, é claro que ela vai sentir falta. Se você pegar todos os brinquedos que ela não vê há um tempão e colocar na frente dela, primeiro, aquilo que ela não vê há muito tempo torna-se uma novidade naquele momento. E naquele momento em que ela reencontrou novidades, aquilo é uma tortura para ela desapegar daquilo que ela acabou de reencontrar. Então, o que você tem que fazer? Filho, olha, naquele momento em que você vai tirar os brinquedos, alguns não precisa perguntar para a criança. Se você sabe que a criança vai ter uma resistência muito grande, a maioria, e no momento em que ela não estiver por perto, realmente não estiver mesmo, tá? Que você não vai ser interrompida, faz uma geral, tira aqueles brinquedos, tá? E uma coisa que eu vou dizer que é importante dizer para você é assim, não doa brinquedo velho, estragado, sujo, quebrado, né? Faltando peça. Primeiro que é um risco para a criança que vai receber. Então, o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho do outro. Empatia, em primeiro lugar. O seu filho é um reflexo do que você vai fazer para ele. Ele nasce zeradinho, né? Ele nasce com influências lá do ventre materno, todas as emoções da mãe, ansiedades, isso é um outro momento, eu falo sobre isso. Mas, dali para frente, uma vez que ele já está no mundo, ele é, sim, reflexo daquilo que ele vive. Então, o que você tem que fazer? Mostrar para ele, assim, o quanto é bom, é prazeroso, é libertador. E é importante aquele momento da doação, para que ele sinta aquilo como se ele fosse um grande herói, como se ele estivesse fazendo a vida de outras pessoas, né, mais feliz. Então é isso que a gente tem que passar para os nossos pequenos. E dessa forma, olha como isso é importante. A gente vai fazer com que ele se sinta, primeiro, seja um adulto empático. Segundo, seja um adulto que não vai ser altamente apegado a bens materiais, tá? E isso vai evitar uma série de aborrecimentos e influências na vida do seu filho, principalmente na fase da adolescência. Isso não vai fazer com que ele não tenha ambição de conquistas.
mas vai fazer com que ele entenda que os bens materiais, eles não têm função nenhuma na sua vida se eles forem apenas aglomerados como forma de subtração e domínio, e que as pessoas têm que estar em primeiro lugar, tá? Então, ele vai se tornar empata, ele vai ter uma vida mentalmente, emocionalmente mais equilibrada, porque ele não vai se pautar na compra das coisas para se sentir importante, porque ele entende que as coisas são passageiras na vida. Olha que mensagem bacana você passa para o seu filho, que tudo tem um tempo para chegar, ficar e sair. As coisas são dessa forma. Pessoas não. Pessoas são importantes. Coisas não têm que ser colocadas acima de pessoas, tá? Outra questão que você pode trabalhar no desapego quando você estiver trabalhando essa questão com a sua criança é que quando você mostra para ela que o desapego também ela vai aos poucos, é claro que não numa fase muito pequena, muito infantil, a gente vai aprendendo a trabalhar no mesmo conceito com pessoas. Nossa, Carol, mas aí a gente vai se desapegar de pessoas? Sim, nós vamos nos desapegar da possessividade sobre o outro. Uma vez entendendo que todos nós temos uma função na vida das pessoas que nos cercam. Existem pessoas que são queridíssimas nas nossas lembranças. Um amigo de infância, amigos da época de adolescência, né? Aquela vizinha que, nossa, cresceu com a gente, foi, nossa, super. Hoje você mantém um contato muito distante, mas não deixa de ocupar lugares extremamente importantes na sua vida. Mas são pessoas que já não fazem parte direta da nossa vida. Nossa, minha garganta tá péssima. Então, e aí é dessa maneira que a gente tem que levar né, colocar essa ideia, né, trabalhar esse movimento emocional na vida das crianças, que pessoas vêm, passam pelas nossas vidas, marcam de forma positiva e que elas têm todo o direito de seguir a sua estrada, de seguir a sua vida, de se afastar de nós em algum momento. Isso não significa que elas não gostem da gente, que a gente tenha feito alguma coisa de errado, que a gente não mereça a atenção delas, que o nosso amor não foi suficiente. Isso na infância, perdão. Que dirá numa fase adulta, numa fase em que as emoções vêm à tona de uma forma muito diferente, né? Um conflito entre emoção, razão e ego. Então a gente precisa entender que nós não somos donos de nada nessa vida. A vida em si é uma passagem e que cada um de nós tem a sua passagem para ser cumprida com tempo indeterminado. Por que indeterminado? Porque desconhecemos, né, a realidade desse tempo de cada um de nós, inclusive de nós mesmos. Então, vai preparar o seu filho para quê? Para lidar com a empatia, para viver o melhor do hoje, para entender que a vida é feita assim de chegadas e de partidas inúmeras, né, por várias circunstâncias, e que nós não temos o poder sobre pessoas e que não devemos ter a possessividade nem sobre coisas e muito menos sobre pessoas, que o ir e vir, chegar e partir, e isso também vai nos desobrigar de nos sentir obrigados a permanecer em algum lugar de maneira infeliz, relacionamentos infelizes, né? Porque assim, essa questão da obrigatoriedade, ela começa ali lá atrás, nos anos iniciais. Então, quando você trabalha o desapego com seu filho desde cedo, ele também se desapega de outras questões sociais que são extremamente prejudiciais e limitantes, né? Como certas obrigatoriedades que vêm lá do tempo, né? Do império. E ela se descobre enquanto pessoa e também se permite ser de fato o que é, com a sua essência e com toda a sua liberdade, e libertando também as pessoas ao seu redor
para serem o que são. A vida é mais prazerosa, mais fácil, tanto para ela enquanto criança, jovem e adulto, quanto para todo mundo que cerca essa pessoa. Tudo bem? Vou parar por aqui, eu acho que já falei bastante e eu acho que já consegui te ajudar de alguma maneira. Se você gostar, deixa o seu like, se você quiser, comenta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!